Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje na apresentação estou cá eu, Paulo Almeida, e o meu colega Álvaro Machado. Temos como convidado um amigo de longa data, nosso amigo pessoal, nosso colega músico, colaborador, Fábio Coelho, que neste momento não sei muito bem se é trompetista, se é maestro, se é músico de violão ou guitarra clássica, se é compositor, se é luthier, perco-me aqui no meio disto tudo. Mas antes de deslindarmos aqui o que é que efetivamente o Fábio se identifica, vamos perguntar-lhe como é que ele ingressou na música, quais foram as suas influências familiares e quais foram as suas primeiras opções ou não pelo seu primeiro instrumento. Antes de mais agradecer o convite e felicitar aqui também o programa da Fanfarra Convida, porque é um programa que já tem mais do que um ano e manter aqui programas desse tipo que apelam à cultura mais do que um ano é de louvar, e isto é fundamental para a nossa cultura. Relativamente aqui ao meu percurso musical, comecei a tocar música em 1995, tive 3 anos em aprendizagem, na altura muito difícil de aprender, muita mudança de professores, de formadores musicais, e eu ingressei na música então em 95 na Sociedade Fármaca de Vila Nova, a tocar trompa, e realmente não era um instrumento que eu gostava na altura. Foi um instrumento, comecei a tocar por necessidade da banda. Mas só para clarificar, sim. A trompa não era trompa de harmonia. Não era trompa de harmonia, era aquelas trompas antigas. O que é interessante é que posteriormente, em 97, 98, ingresso o curso de Jovens Músicos da Santa Casa Misericórdia da Praia da Vitória, e havia lá um professor que me questionou se eu gostava de tocar trompa, e eu claramente e prontamente disse que não, e que gostava de tocar trompete porque tinha influências em casa. Tinha 2 irmãos que tocam, que são trompetistas, e que era o meu sonho, era tocar trompete. Entretanto, ele referiu para levar a trompete para uma trompete para o curso, e assim o fiz, e desde então comecei a evoluir, e eu acho que foi mesmo aí que eu comecei a aprender música, porque eu tinha um instrumento na mão e praticamente não conseguia ter leitura musical, e isto fez-me evoluir, fez-me incentivar aqui a tocar e a praticar, e foi a partir daí que comecei a ter aqui uma evolução musical. Ok, dás aqui a passagem da trompinha de Nossa Senhora, como é que era assim mais conhecido esse instrumento, que de facto, digamos que os trechos musicais na altura para esse instrumento não tem nada a ver com aquilo que é escrito hoje para a trompa da harmonia, que tem linhas melódicas, que também tem uma secção de acompanhamento, mas muitas vezes até complexo. Passas para a trompete, mas também mais tarde surge aqui uma necessidade, uma curiosidade do trombone de varas. Sim, trombone de vara muito mais tarde. O trombone de vara foi muito mais tarde. Entretanto, passei pela Fármaca de Vila Nova durante muitos anos, e depois fui músico também da Fármaca da Feteira, onde, por necessidade da própria banda em si, fui trocando de vários instrumentos, desde não só trompete, mas também bombardino, e depois surge ali a curiosidade e o interesse por querer aprender mais música, e ingressei o conservatório na Praia da Vitória,
O interessante é que queria ingressar em trompete e não havia quase trompete disponível. O que havia era trombone, e eu decididamente na altura disse: então o meu instrumento é trombone a partir de agora. E foi um desafio bastante grande, que tive que aprender a clave de Fá. Consegui fazer 4 anos de trombone. Fiquei no 5º grau de formação musical, não consegui terminar. Está congelada a matrícula porque por motivos profissionais e motivos pessoais não deu para conciliar, mas isso não é uma etapa fechada, isso ainda é um caminho ainda que penso que será ainda percorrido, mas vamos ver. Mas quem te vê no carnaval, por norma, vê-te com outro instrumento ainda. Exatamente. Desde os meus 19 anos, quando entrei para a universidade, basicamente, eu queria integrar as tunas, então na altura não havia muito aquele aspecto das tunas a ver trompetes, a ver outro tipo de instrumentos, era mais instrumentos de corda e percussão, então decidi então aprender a tocar violão. E depois comecei a ter aulas particulares com o meu querido amigo Vítor Castro, e passava 6, 7 horas a tocar por dia mais o Vítor Castro, e aprendi num ápice. Rapidamente aprendi a tocar guitarra clássica por papel, o que me facilitou muito, porque era na clave de sol e estava habituado a ouvir clave de sol. E desde então tive vários anos com o Vítor a tocar e a aprender, e desde então no carnaval gostava de tocar trompete, mas por necessidade também do grupo fui adquirindo também ali a curiosidade pelo violão, e integrei vários grupos também a tocar violão, grupos de carnaval. Nem te vou perguntar exatamente o que é que te fez motivar a tocar com uma tuna e praticar 6, 7 horas quase diárias com o Vítor Castro. Nem te vou perguntar, Fábio, não precisas olhar para mim dessa forma, porque acho que isso ia dar para mangas. Por isso vamos voltar aos instrumentos de sopro. Certo. Tocavas na Sociedade Filarmónica da Vila Nova, e tiveste algumas experiências, como já falaste, na Orquestra Juvenil, e dás por ti também a ser músico auxiliar no Grupo Filarmónico Nossa Senhora das Mercês, então da Casa de Povo da Feteira. Bem, não foi, eu vou ser muito sincero, não foi como música auxiliar, foi mesmo como música efetiva, okay. Porque como fui viver para a freguesia da Ribeirinha, ficava mais perto, ia várias vezes aos ensaios à Sociedade Fármaca da Vila Nova, e efetivamente quando chegava lá muitas vezes não havia ensaios e ficava cansado com as viagens e isso, e a vida profissional também não permitia, e então decidi arranjar uma banda mais próxima. Engraçado que não foi nenhuma das fármacas da freguesia onde eu vivo atualmente, porque haviam duas, então para não optar por uma, optei por uma que via que tinha necessidades de instrumentos e que tinha necessidade de músicos, e optei pela fármaca da Feteira, que era logo ali ao lado também. Sim, em termos de distância física, sim. Em termos de quilómetros, é basicamente igual, exatamente. Então começas a tocar na banda no Grupo Filarmónico. Exatamente. Aqui essa componente não é filarmónica, não é filarmónica, e a nível nacional é a única banda que chama-se, a única banda filarmónica que se chama Grupo, e que é bastante interessante, mas a gente pode falar sobre isto sobre o facto de ser um grupo, e o que é que isto pode ter implicações no seio da própria instituição em si. Então vamos falar disso, mas já daqui a pouco, porque vamos ouvir o primeiro tema da tarde. Vamos ouvir Campos, uma vila no Douro, que é uma marcha de desfile do compositor Orlando Rocha.
dando seguimento à nossa conversa, introduziste aí o tema da importância de ser um grupo filarmónico, ou o único grupo filarmónico na região e no país. Podes explicar o porquê? Álvaro, o facto de ser o nome grupo por si só é impactante porque tem revela muito o que é que são as vivências, aquilo que se vive lá dentro. Eu já estive em várias bandas e o que se vive naquela banda é especial. As pessoas são especiais, a forma de viver no pós-ensaio é especial. Tem ensaios que a gente fica até mais tarde a conversar, a decidir coisas. O convívio que existe ali demonstra, ou melhor, o nome da banda demonstra o que se vive lá dentro. Por isso eu acho que é mesmo um termo bastante especial, o facto de ser um grupo. E único. O que é que te levou a assumir pela primeira vez essa regência, neste caso, desta banda em concreto? Ou qual foi a oportunidade que te deram? Ou como é que isso surgiu? Bem, eu assumi a regência do Grupo Filarmónico Nossa Senhora das Mercês da Casa de Povo da Feteira, na altura, em 2014, por necessidade da própria banda. Eu era músico, eu era trompetista na banda e na altura a banda ficou sem maestro. Tentaram arranjar alguém para assumir a regência e não encontraram. Entretanto vieram a Assembleia Geral, o Presidente da Assembleia Geral veio ter comigo, convocou uma reunião e propôs a regência propôs o meu nome para a regência. A verdade é que eu já dava formação na banda, já dava formação musical já há 2 anos na banda, desde 2012, e agora, nessa altura, surge aqui o facto de assumir uma regência. A verdade é que também não tinha experiência alguma, mas como eu sou uma pessoa de desafios, eu sou uma pessoa que não deixe nada por fazer, eu assumi e aceitei o desafio, e estive lá na banda durante 7 anos, até 2020, até o início de 2022, e foi bastante interessante estes anos em que lá estive. E desde o princípio sentiste o apoio, o carinho e a envolvência de tantos músicos, da direção, do povo em geral? Quando eu assumi a banda, éramos 12 músicos. Foi necessário, houve muito apoio da direção, do corpo diretivo, houve muito apoio dos músicos que eram os músicos restantes, porque muitos tinham saído, entretanto, e houve muita necessidade de recorrer a outros músicos de outras fármacas inicialmente, para conseguirmos fazer as tocatas. A estratégia foi criar formação musical. Teve uma altura em que tivemos 5 professores em simultâneo a dar não só formação musical, mas informação por cada naipe de instrumentos, para conseguirmos elevar a banda a outro nível. A verdade é que durante os 7 anos que eu lá estive, a banda, que começou com 12, terminou com cerca de 40 músicos. Isso para mim não é uma atitude de vaidade, mas é uma atitude de orgulho pelo próprio grupo, pelo trabalho que foi feito ali, que não foi só o meu, foi um trabalho em grupo, um trabalho da direção, um trabalho dos próprios músicos, e isso deixa-me bastante feliz, e pronto, deixa-me bastante orgulhoso daquilo que foi feito lá. O esforço foi recompensado? O esforço foi recompensado, que nós conseguimos levar a banda a outros lugares. A banda foi à Graciosa, a banda foi a São Miguel, também aqui com a ajuda do Paulo, que eu estive ausente durante algum tempo, e o Paulo deu a sua colaboração na regência. Isso é de louvar, porque isso é elevar a cultura, é elevar as nossas bandas filarmónicas, que são essenciais aqui às nossas comunidades, como vocês sabem. Quais foram as primeiras coisas que te recordas ou que te lembras da tua primeira passagem
assim que te deixam mesmo grandes marcas? A minha primeira passagem como assim, Álvaro? Como maestro. Como maestro? Recordo-me de querer, por exemplo, vou começar com uma ponta, recordo-me de querer partituras, não haver, não saber onde vou buscar partituras, não ter conhecimentos de quem poderia me ajudar. As primeiras vezes tive que fazer as minhas próprias partituras com os papéis que fui encontrando. Não sabia regir uma banda, eu admito isso, mas fui estudando, li 2 livros de um compositor espanhol que me ajudou imenso ali a desenvolver aqui ou melhor, ajudou-me aqui a elevar aqui o nível da regência que eu tinha inicialmente e a transmitir para os músicos aquilo que efetivamente eu queria interpretar nas peças musicais. Isto foi talvez das minhas maiores dificuldades pela minha passagem ali inicialmente, mas há uma coisa que eu queria realçar mesmo, é que eu não tive renitência por parte dos músicos do assumir a regência. Isto é o de louvar, porque os músicos aceitaram, eu vim deles até à regência. E isso, o facto de eles aceitarem é bastante gratificante e ajuda-nos também a desempenhar o nosso papel com melhor e com mais qualidade. E o que é que te levou a deixar a regência do Grupo Filarmónico? Bem, em 2000 a gente teve aqui ali 1 ano e tal de parados praticamente devido à pandemia. No regresso em 2022, no início de 2022, houve ali assumir uma nova direção, porque o tempo que eu estive na regência foi sempre basicamente com a mesma direção, com o mesmo presidente. Havia ali uma cumplicidade ali e um alinhamento de objetivos, e naquela altura, em 2022, eu saio da banda porque não está alinhado com o projeto da nova direção e não haver, e também não vou deixar de dizer isto, também por motivos pessoais e profissionais, tive de abandonar o grupo, com muita pena minha, mas teve que ser, foi uma opção e pronto, foi assim. Vamos falar coisas mais alegres? Sim. Quais são as tuas principais influências musicais na tua vida? As minhas principais influências musicais. Vou perguntar a questão novamente. Como assim? O que é que compreendes por influências musicais? Só para eu me alinhar aqui. O teu gosto ou mesmo a nível da tua história de vida? Alguém que tenha-te marcado também neste mundo da música? Bem, eu vou ser muito sincero. O meu início na música foi derivado aos meus irmãos, não é? Mas eu não tenho efetivamente aqui uma referência musical, uma referência mesmo, propriamente dito. Eu alinho-me com aquilo que eu acho que são as melhores práticas musicais atualmente. Eu vejo e percorro a internet à procura de música, já procura ver mestres bandas, e mesmo dentro daqui da nossa terra eu sigo, às vezes eu comento com os meus colegas que eu não estou interessado em ver, mas eu sigo de forma assídua as bandas filarmónicas, eu sei quem são os músicos, quem é que toca, quem é que não toca, a gente anda sempre aqui a tentar aqui ir ao encontro e estar aqui saber efetivamente atualizar-se o máximo possível nesta matéria, porque isto é cultura para mim, e isto é fundamental para a gente perceber como é que estão a evoluir as nossas bandas. Vamos passar para o segundo tema da tarde. Minha Linda Menina, uma marcha de procissão, de Valdemar Sequeira.
Recentemente, a banda da Feteira passou por uma crise de falta de elementos para constituir os órgãos sociais. Tiveram aqui a direção cessante aqui no nosso programa Fanfarra Convida. Felizmente conseguiram uma direção, um conselho fiscal, uma Assembleia Geral, mas tiveram um volte-face e ficaram sem titular para a regência. Fábio, tu, após essa saída, regressas agora a esta casa com esta função. O que é que te fez aceitar este desafio? Bem, eu vou começar só aqui um bocadinho mais atrás. Eu estava em casa na minha vida, acompanhei essa situação da banda fazer várias assembleias gerais e não conseguir ter corpos federativos. E um dia eu estava em casa, na minha vida, descansado, aparece-me numa nova direção da Fármaca da Feteira solicitar o meu regresso à regência porque tinham ficado sem maestro. Eu não, na altura eu disse-lhes que iria pensar nisso e que daria uma resposta relativamente a isso. E a minha resposta, após pensar e após refletir sobre aquilo qual era o impacto que poderia ser o meu regresso nesta banda e o que é que poderia trazer de novo ou poder evoluir, a minha resposta foi aceitar esse desafio, não como aqui alguém que vai salvar aqui a banda, mas como alguém que vai aqui dar aqui uma colaboração durante algum tempo para que a banda mantenha-se de portas abertas, porque eu acho que uma banda fechar portas é fechar a cultura, é fechar aqui portas à cultura, é fechar aqui portas a uma comunidade e uma fármaca e uma freguesia sem filarmónica é mau, porque a fármaca está presente em tudo. Os folclores são importantes, mas as fármacas têm aqui uma expressão cultural grande aqui nas nossas ilhas. Estão efetivamente presentes em tudo, nas festas, nas sarvaninas, nas procissões, com vários concertos ao longo do ano, e fechar a porta não é aquilo que eu desejo para as fármacas, então abracei esse projeto. Mas abraças este projeto a meio de uma época musical, faltam 2 meses para as Sanjoaninas, é um desafio. Bem, é um desafio, faltam 2 meses para as Sanjoaninas, mas há outras tocatas ainda que vão surgir aqui antes disso. Vai haver aqui, a banda tem já coisas programadas, e eu estou aqui tive que repensar aqui um conjunto de estratégias, como é que poderia ajudar a banda a dar aqui a volta e como é que poderíamos chegar a bom porto e fazer o melhor possível, desempenhar a função da banda em si da melhor forma possível, e como é que eu poderia agilizar isso da forma mais efetiva para dar a resposta que a banda precisa e aos serviços que tem neste momento para fazer. Já foste apresentado ao grupo? Já tiveste a hipótese de dirigir-te à banda em contexto de sala de ensaios, contexto de trabalho? Qual foi a reação que sentiste? Bem, inicialmente foi quase aqui algo ficou um bocadinho obscuro, ficou um bocadinho ali sem os músicos não sabiam que seria eu a regressar à banda. Sexta-feira passada tivemos aqui o nosso primeiro momento de apresentação do novo maestro à banda. Houve ali um impacto positivo, que eu acho que foi bastante positivo. Ficaram muito surpresos e bastante contentes
o que eu também fez-me sentir bem, não é? Fez-me sentir bem dentro do grupo. Ficaram contentes com este regresso. Pelo menos foi o que me fez sentir. E apresentei à banda aqueles que seriam a minha ideia de projeto para esse tempo que eu vou estar na banda. Neste momento posso dizer que será uma situação transitória, apenas para dar aqui um impulso para que venha um novo maestro e assuma a banda, porque por motivos pessoais, motivos profissionais não o consigo fazer durante muito tempo, mas assumi por esta época e já deixo aqui aberto a alguém que queira e que tenha competências para assumir a regência de uma filarmónica. E não estamos a falar de uma filarmónica que seja uma filarmónica de elevado nível, uma filarmónica com músicos potencialmente bons, mas que tem uma filarmónica com dificuldades e que é preciso muito, mas muito trabalho para fazer eventos e fazer tocatas com o grupo. Até porque, por exemplo, acho que aquela evolução que houve durante o tempo que eu já tinha estado na banda, em que ficaram 40 músicos, neste momento eu deparei-me novamente com 12 músicos no ensaio, e eu tive quase aqui um déjà vu da situação que já tive e que já vivenciei naquele grupo. Bem, em termos pessoais, eu acho que estás a fazer ou deverias fazer um apelo a ti próprio, porque já construíste fizeste um grande trabalho naquela banda, e em termos pessoais já te disse que acho que és a imagem, entre aspas, mas não vou pedir para comentares. Essa fica para um programa se calhar em setembro, depois logo se vê. Em termos de escola de música, como é que está? Neste momento a banda não tem escola de música. Foi das conversas no final do ensaio que tivemos relativamente a isso. Estamos num processo de escolhas e de contactos com professores para fazermos uma escola de música, mas a verdade é que já se contactou alguns professores e hoje não querem começar meia época a começar, e a verdade é que temos neste momento já crianças e que estão inscritas e que gostariam de começar, mas vamos provavelmente isso será uma coisa que para retomar ou para reiniciar ou para iniciar, digamos assim, em setembro, não é? Na nova época, mas pelo menos um dos professores vamos conseguir um professor já temos para iniciar uma nova época. É porque isto agora depois começam as coroações, os Espíritos Santos, daqui a poucos dias começam as touradas, as festas todas, que a nossa ilha é conhecida por isso, e depois chega o verão e as férias grandes, por isso é sempre complicado iniciar em fins de abril, entre aspas. Exatamente, é um bocadinho complicado iniciar em fins de abril. A verdade é que as bandas precisam, e essa banda precisa muito, quanto mais depressa formar músicos, melhor, porque eu costumo dizer que a banda da Feteira é um impulso não só para novos maestros, mas é um impulso também para músicos formarem-se e depois acabam por sair e ingressam noutras bandas, porque pronto, é o que é uma freguesia pequena em si, também não tem muitas crianças, mas por isso é que eu acho que deve-se aproveitar logo de imediato o entusiasmo e a motivação que as crianças têm, mas não sendo possível a gente vamos aqui alinhar com aquilo que são as possibilidades dos professores existentes cá na nossa terra, não é? Sim, concordo, mas vale fazer bem feito em setembro do que exatamente. Mal feito, só para dizer que se fez sem conseguir depois dar continuidade. Exato, mas a verdade é que eu vou dar um exemplo. É necessário ter músicos motivados e as crianças quando vão por si só estão motivadas. A verdade é que nós, por exemplo, no primeiro ensaio, deparei-me com alguma desmotivação de alguns
de alguns músicos, e eu tive que apelar a uma atitude positiva, porque se eu estou motivado para conseguir fazer um trabalho, e se não passar essa atitude e essa motivação para os músicos, vai ser difícil, vai ser bastante difícil, e temos que aqui fazer com que os músicos criar aqui estratégias, talvez estratégias não sei, de gestão, de motivação, criar aqui. A verdade é que a falta de músicos também faz com que os outros que estão lá também fiquem desmotivados, não é? É uma coisa termos uma sala cheia de músicos, outra coisa é termos uma sala com poucos músicos em que cada um é um elemento fundamental para a existência da banda. É completamente diferente. Exatamente, concordo contigo. Vamos ouvir mais um tema, vamos ouvir Memórias, uma peça que tem temas como Coimbra, Lisboa Antiga e Casa Portuguesa, com arranjo e orquestração de Jorge Costa Pinto.
vamos passar outra vez para perguntas do foro pessoal. Como é que corre o teu trabalho a part-time de luthier? O meu trabalho enquanto luthier vai indo devagarinho, com bastante trabalho, às vezes não conseguindo dar a resposta efetiva que as bandas precisam, e vou ser muito sincero, Álvaro, as bandas precisam sempre para ontem. Isto é o grande problema. As bandas não entendem que é preciso, para uma reparação completa de um instrumento, é preciso dedicação, é preciso motivação também do luthier, é preciso às vezes estratégias que o luthier tem que utilizar para resolver os problemas, e às vezes é preciso pensar. E isso demora às vezes tempo e às vezes não entendem. Há coisas fáceis, coisas que resolvem-se rapidamente, às vezes de um dia para o outro, às vezes no próprio dia, se as bandas estão aflitas. Isso também se resolve, mas tem alguns instrumentos que estão entre mãos, que são reparações completas, e eu vou fazendo uma melhor. Mas sempre com o intuito de continuares com essa vertente para o teu futuro. Quero continuar a fazer isto porque é uma coisa que me deixa bastante satisfeito, é um contributo para as bandas. Não vejo só isso como uma componente pessoal, vejo isso como um hobby, e eu divirto-me ali a fazer aquilo, divirto-me ali a arranjar instrumentos, é um divertimento para mim. Liberta-te a mente. Sim, liberta-me a mente, esqueço todos os problemas enquanto estou ali, às vezes esqueço-me dos problemas pessoais e arranjo problemas nos instrumentos. Isto é um grande problema, mas vamos resolvendo os problemas da melhor forma possível, e quando não se consegue, encaminha-se para outros com mais competência, e isso faz tudo parte. Objetivos pessoais para o teu futuro? Objetivos pessoais para o meu futuro? Decididamente, vou ser muito sincero, não é manter-me na regência das bandas filarmónicas, não é. Quero ter aqui, empenhar-me aqui na minha vida profissional. A minha vida profissional, eu sou enfermeiro de profissão, não é? Mas a minha vida profissional já passa pelo professor universitário, o professor do ensino superior, e então eu quero efetivamente seguir esse caminho, e há muito trabalho para fazer e para conseguir alinhar-me com isso, para conseguir os objetivos pessoais e profissionais. Ainda há aqui um caminho a percorrer. A nível musical, há algum sonho que gostasses ainda de realizar, ou se calhar já o realizaste? A nível musical, eu gostava simplesmente de terminar o conservatório, pelo menos o 5º ano, o curso básico em música, porque há o curso livre, só de instrumento, mas não gostaria de fazer só isso. Eu gostaria de terminar o conservatório, o curso básico, pelo menos. Ainda inscrevi-me na praia para ir para o secundário, mas não está nos objetivos pessoais e musicais, e eventualmente abraçar algum projeto diferente que me queiram integrar. Eu sou uma pessoa de projetos, sou uma pessoa de ideias, sou uma pessoa que eu acho que às vezes eu digo que sou um inventor de ideias, e eu estou sempre aqui a pensar onde é que me podem incluir mais para fazer coisas diferentes na vida. Muito bom. Queres deixar alguma mensagem, visto que vais pegar novamente no grupo filarmónico, alguma mensagem aos músicos, à direção, alguma palavra de incentivo? Sim, deixar aqui a importância que é se calhar aqui deixar aqui a direção, que é importante aqui um trabalho coletivo, um trabalho não é só da direção, o trabalho é do maestro também, o trabalho é dos músicos, que são extremamente importantes, porque eles precisam estar nos ensaios, eles precisam privam da sua vida pessoal para estarem ali, e é preciso criar ali um dinamismo diferente no seio do próprio grupo, e destacar aqui também que todos os músicos são importantes, a direção é importante, e a própria comunidade em si também é importante para que a banda eleve a outros níveis, um nível mais superior, e que estejam motivadas,
para exercer a função que agora abraçaram, que é fundamental. Quero desde já agradecer por teres aceito o nosso convite para estar aqui presente. O nosso tempo é curto. Vamos finalizar o nosso programa com um passo doble intitulado El Tio Caniguitas, de Ricardo Janeiro. Um abraço a todo o auditório do Rádio Clube, que nos carinha semana após semana, e ficamos por aqui. Até para a semana. Eu que agradeço. Obrigado. Fanfarra Operária convida.